8h05, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 e tem agora o quadro Por Dentro dos Seus Direitos com o coordenador do PROCON do nosso Rio Grande do Norte, Tomácio Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Tomácio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo Oliveira. Eu gosto, Marcos, quando você sobe meu cargo assim para coordenador, devia subir o salário também. Não esqueça o subcoordenador. Subcoordenador do PROCON. E bom dia a todos que estão nos ouvindo agora também, obviamente. Antes de trazer a pergunta aqui do nosso ouvinte no nosso WhatsApp, 992053030, por mais que você esteja aqui toda semana orientando as pessoas, é impressionante o quanto alguns estabelecimentos comerciais têm dificuldade de entender de que pagamento em cartão de débito, ele é pagamento à vista, ou não é pagamento à vista? Marcos, o pagamento em dinheiro, o pagamento no cartão de débito, o pagamento no cartão de crédito para o vencimento ou em quantas prestações for viabilizado são modalidades de pagamento à vista. Mas aí digamos que eu chego no estabelecimento comercial e esse copo d'água aqui é R$10, né, à vista. No débito, que eu entendo que também seja à vista, já é de R$12. É correto isso? Marcos, não é correto de forma nenhuma. Esses R$2 que você paga mais, 20%, e você está dando um exemplo aí que é real, é um exemplo que infelizmente existe e acontece na prática comercial. Esse é um pagamento indevido, é uma cobrança abusiva do estabelecimento, é um aumento de preço sem justa causa. Quando você tenta repassar isso para o dono do estabelecimento, nós temos uma coisa que fique bem claro, Marcos, nós não é meio a meio, mas nós temos muito contato com fornecedores, nós temos uma busca muito grande de fornecedores da cidade de Caicó e até de cidades aqui da vizinhança, circunvizinhas, na busca de esclarecimentos e orientações sobre o direito do consumidor. Então você, quando fala que não é permitido, quando eu falo que não é permitido essa cobrança a mais, sempre tem a justificativa, mas a máquina do cartão cobra. Digo, mas você está pagando pelo incremento das suas vendas. Porque quem faz o contrato, quem contrata aquele banco, aquela operadora financeira e aquela maquineta, é o fornecedor, é o dono da loja, o dono do estabelecimento, não é o consumidor. O consumidor não tem nada a ver com isso, ele já está pagando pelo produto. É a única coisa que ele tem a obrigação de pagar. Alguns estabelecimentos, inclusive, eu não sei se com a intenção deflagrada ou por falta do conhecimento jurídico, talvez não tenha assessoria, chegam até a divulgar, porque há uma legislação recente onde foi permitido a diferenciação de preços dentro daquela modalidade de pagamento. Então, alguns estabelecimentos colam ali, não é nem um resumo, é uma referência a essa legislação, aí dizendo que esse estabelecimento cobra juros no parcelamento do cartão de crédito, no pagamento por via de cartão. Só que essa mesma lei, Marcos, ela não possibilita esse aumento de preço. Veja bem, na legislação antiga, nessa venda à vista, que é em dinheiro ou no cartão, débito ou crédito, era proibido qualquer diferenciação de preços, era proibido. Então, o vestido, a roupa, a peça que custa R$100, tinha que ser R$100 à vista, tinha que ser R$100 em 10 de 100 no cartão ou no débito. Era proibido qualquer diferença de preço, a maior ou a menor, não era legalmente permitida. Se houvesse alguma redução a menor, quando se falava antigamente em desconto para pagamento à vista, não existe desconto para pagamento à vista. Pagamento à vista é aquele mais barato que você está pagando. Então, se a loja colocava aquele vestido ali, aquela peça, por R$100, com desconto de 20% para pagamento à vista, então o valor daquela peça não era mais de R$100, era de 80. E esse pagamento ele deveria valer necessariamente para o dinheiro, para o débito e para o crédito. Então a lei permitiu desconto. Então o exemplo que você deu aí da garrafinha d'água que custa R$10, ela pode custar R$10 naquele estabelecimento. E o que é que pode ser feito? Pode ser oferecido um desconto para o pagamento em dinheiro. Olha, a garrafinha custa 10, eu faço aqui em 5 vezes de R$2. Eu digo, e se for no vencimento? Isso não é obrigatório, depende da boa intenção daquele vendedor. Se for para o vencimento, eu faço por 9. Se for no dinheiro, eu faço por 10. Isso é permitido, é só isso que a lei permite. A lei, inclusive, obriga que, se houver esse abatimento de preço, ele tem que estar estampado no estabelecimento de forma clara para o consumidor. Para não ocorrer o quê? De chegar você, Marcos, com os R$10 para comprar a garrafinha, e o vendedor dizer, não, aqui no dinheiro eu faço por 9. Aí depois chega Geraldinho, não, o dinheiro eu faço por 8. Isso também não pode acontecer. Então, se o estabelecimento optar por oferecer alguma redução nesse pagamento à vista, do dinheiro, no caso, isso aí tem que estar pregado, tem que ter cartaz, tem que ter
tem que estar exposto de forma clara para o consumidor. O aumento de preço não vai poder acontecer nunca. Pode acontecer a redução. Se é exposto ali aquele produto por R$10, se o estabelecimento divide em 5, em 6, em 10, em 20, não pode aumentar um centavo na parcela. Pode acontecer a diferenciação ao contrário, o inverso. Pode ter abatimento no pagamento para o vencimento, ou no cartão de débito, ou no dinheiro. Isso tem que ficar claro. Isso é o texto da lei, a lei que tem vigência, tem validade e tem eficácia em todo o território nacional. Eu trouxe aqui esse assunto, né, porque já tem até aqui, inclusive, relatos de ouvintes com relação a isso. Olha, ontem eu pedi um X-Tudo de R$12, 5 da entrega e mais R$1,40 dos juros da máquina, né? Outra questão aqui, fiz uma compra no cartão de débito e foi cobrado a taxa da maquineta, né? O comerciante cobra o juro da maquininha, é o que ele diz, por isso paga-se mais quando se compra no débito. Então, 3 relatos aqui de ouvintes com relação a essa questão. Foi lá, comprou, pagou no débito e que ele teve que pagar aí a taxa da maquineta. Então, isso não é correto. Não é correto, Márcio. Eu pago se eu quiser. Não, aí vai ter aquela questão. Às vezes você nem tem como, às vezes você passa ali a maquininha e já vai aquela cobrança. Você pode recusar aquela compra. É uma coisa que eu sempre digo. A primeira punição para o fornecedor que descumpre a lei em benefício próprio é ele não ter mais aquele cliente, ele perder aquele cliente. Você não pode beneficiar, você não pode incrementar o comércio de quem lhe retira direitos. Certo? Isso tem que ficar bem claro. E outra coisa que fica bem claro, eu sempre digo também, o que não pode acontecer é a ilegalidade prevalecer, perdurar, sair vitoriosa. No PROCON, Marcos, no nosso PROCON, que é do estado do Rio Grande do Norte, mas sediado aqui na cidade de Caicó, não existe valor para reclamação. Nós não podemos discutir dano moral nem chateação. Mas se você teve um prejuízo aí de 1 centavo acima, então não importa se foi 1,50 que você pagou a mais, se foi 50 centavos, se foi R$1, se foi 10, nós estamos aqui prontos para ajudar. Estamos sempre divulgando aqui o WhatsApp do PROCON, esse contato que é virtual, você não precisa nem sair de sua casa. Você tem que expor a sua reclamação, tem que fundamentar a sua reclamação, você vai apresentar ali o comprovante do pagamento, o valor que era aquele produto, porque quer queira, quer não, é um processo administrativo. Você não pode entrar em contato com o PROCON e dizer, não, aconteceu isso em tal canto, eu quero fazer a denúncia, eu quero abrir um procedimento. Não. Você vai entrar em contato por escrito, eu vou lhe enviar uma mensagem que já está preparada ali, especificando tudo o que é necessário para abrir a reclamação. Se houver alguma coisa a mais ou a menos que eu precise, eu vou retirando, eu vou acrescentando na conversa com esse consumidor. E para que isso não volte a acontecer, tem que reclamar. Tá certo, o fornecedor, ele paga pelos juros daquela operação. Mas por que ele paga, Marcos? Porque ele está incrementando as vendas. A pessoa chega às vezes com R$2 para fazer uma compra numa padaria, a pessoa quer comprar só R$2 de pão francês, R$2 de pães. E descobre naquele estabelecimento tá viabilizando o pagamento com cartão. Você do nada sai de lá com uma compra de R$20. Então é por esse incremento de vendas que o fornecedor entra em contato com o operador do cartão e contrata aquele serviço financeiro que ele tem que pagar. Ele é que tem que pagar. Isso não é obrigação do consumidor. O consumidor já paga coisa demais na sua vida, então essa obrigação não é dele. Esse aumento de preço configura numa única prática uma série de condutas que são proibidas pela lei. E isso não é a palavra minha, não é a palavra de Márcio que está falando com vocês. Nós temos legislação com vigência, validade e eficácia em todo o território nacional. Goste você ou não, acha ruim, só se mudar a lei. Ou então não viabilize esse tipo de pagamento, porque essa cobrança maior, ela é ilegal, ela não é permitida. Se o fiscal do PROCON se deparar com essa prática, ele pode aplicar a punição imediatamente. E no nosso caso aqui, que trabalhamos com a reclamação, o consumidor que entrar em contato, a reclamação será aberta. Tem perguntas no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, eu quero fazer uma pergunta aí para o Dr. Márcio Leonardo. Sobre a respeito de supermercado. Esse supermercado, tem um supermercado aqui no... Não vou citar o nome não, mas eu já cansei de chegar nesse supermercado e ter filas e mais filas e mais filas. Aí eu vejo assim, muitas filas, não é filas pequenas não, é filas com 20 pessoas, com 30 pessoas. A fila das pequenas compras até com 50 pessoas eu já vi. De ter 3 ou 4 ou 5 caixas fechadas. E aí o que é que se deve fazer num momento desse?
Porque não é só uma vez e nem duas que eu chego lá. Quase todos os dias eu vou lá 1 ou 2 vezes. E assim, você sabe que começo de mês e final de mês é mais... vende mais e tem muito mais gente. Final de semana, mas tem filas grandes e 3, 4 caixas fechadas. Agora todo dia que tem isso, sabe? Não é só uma vez não. Caixa fechada lá é direto e filas grandes. Meio de mês é mais e final de mês é menos. Aliás, ao contrário. E ele, Tomácio? Essa indignação do ouvinte, eu acho que é uma indignação de todos nós. Né? Nós sofremos por isso aí todos os dias. Porque quando é que você procura o supermercado? Quando você recebe salário. Quando é que você procura o supermercado? Quando você descobre pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, que está tendo uma promoção muito grande de produtos, de tais ou quais produtos. Então a gente procura nessa época, né? Tirando um ou outro intermédio que acontece, e quando você chega a estar nessa situação, principalmente aquela situação de haver ali uma quantidade X de caixas à disposição, de caixas para pagamento. No entanto, às vezes nem a metade, às vezes 1/3 deles estão ocupados por funcionários do estabelecimento fazendo pagamento. Então, veja bem, infelizmente, nós não temos uma legislação específica que regula esse tempo em fila. Nós temos uma legislação que regula tempo em fila de banco, né, para o atendimento bancário. Temos uma legislação federal, mas que exige a regulamentação em cada município. Então, aqui em Caicó nós temos legislação municipal que estabelece o tempo máximo de espera em fila para o atendimento dos bancos, atendimento bancário, podendo aí até por analogia entrar as lotéricas e esses postos de serviço que existem na cidade. Então não vai existir hoje, o PROCON ele não tem como notificar um estabelecimento nesse formato, né, um supermercado, no caso da pergunta, por causa de tempo excessivo de espera em fila daqueles consumidores. Então vai aí o direito de reclamação. Quem sabe se os consumidores apresentarem reclamações no Reclame Aqui, em outros meios que são possíveis de você apresentar uma reclamação, se você faz a sua reclamação para um gerente do estabelecimento, se você deixa clara a sua indignação, se você chega no estabelecimento e percebe essa situação e você dá meia volta, vai comprar em outro ou espera um pouco. Então, o que importa, Marcos, é que deixemos bem clara a indignação para essa situação com a qual nós não concordamos, né? Porque você imagina alguns estabelecimentos onde está... O proprietário é muito difícil, né? São poucos casos onde tem proprietário, principalmente esses de rede, no máximo tem um gerente. Então, mas você veja ali a gerência, vendo aquelas filas enormes, todo mundo reclamando, eles devem ficar morrendo de pena. Estão pagando a poucos funcionários e vendendo muito mais do que é normal naquele dia, naquele horário, né? Então, o que resta para o consumidor é o direito de reclamar. O fiscal do PROCON, numa situação dessa, não vai aplicar multa, não há o fundamento basilar para a abertura de uma reclamação administrativa por falta da legislação específica, nesse caso desse tipo de estabelecimento, mas o consumidor, o cidadão comum, pode abrir o Reclame Aqui. Quando você fizer o pagamento, você vai ter como identificar aquele estabelecimento. Você vai ter CNPJ, vai ter o nome fantasia, vai ter razão social, tem endereço, tem telefone. Então você pode abrir a reclamação chega lá, eles não são obrigados a responderem, mas vão saber que há insatisfação. Então tente reclamar, tente sempre evitar favorecer quem lhe prejudica. É errado, é uma prática horrível, né? É ruim para o consumidor, é crime, é uma afronta à legislação? Ainda não. Pode mudar, esperamos que mude, né? Quem sabe um dia possa vir mudar, porque não é um serviço considerado essencial no formato do serviço bancário, por exemplo, que existe uma regulamentação muito vasta, inclusive para esse tempo de espera em fila. Tem mais perguntas, doutor Márcio? Eu pagava um consórcio de um carro, paguei R$10.000, só que eu adoeci, não pude mais pagar, agora eles estão dizendo que eu só vou receber meu valor no fim do consórcio, e aí? Marcos, vamos lá. É um tipo de contratação que eu sempre digo, é muito difícil um consumidor ficar feliz quando entra nesse tipo de contratação. Né? Você entra na contratação, recebe um formato de orientação, feita ali uma oferta publicitária que tem valor contratual, e depois você vai ver que não é como você esperava. Né? O único momento de alegria de um contrato desse, que seria a contemplação,
os consumidores procuram o PROCON desesperados, porque as exigências dos bancos, das operadoras dos grupos de consórcio são tão grandes que elas reduzem gastos financeiros que ninguém esperava, que são alarmantes também. Né? Essa situação, quando você é excluído do grupo, quando você pede para sair do grupo, de receber o valor só ao final. Marcos, existe legislação específica para tratar do contrato, do contrato de formação de grupo de consórcio. Né? Então, inclusive, há uma previsão legal e há as previsões contratuais para que você só receba o seu valor no final do grupo do consórcio. Alguns permitem que você continue participando dos sorteios, ali a depender de quantas parcelas você já pagou, e outros não, você vai receber só no final. E agora, aí vem uma questão que eu considero absurda. Você deixou ali 10 mil reais depositado para receber de volta daqui a ninguém sabe quantos anos, né? 2, 3, 4, 5 anos. Na mentalidade financeira da operadora do grupo de consórcio, esse seu valor não é corrigido. Então, os 10 mil reais de hoje são 10 mil reais daqui a 60 meses. Não tem um centavo de correção. E ainda por cima você vai ter abatimentos. Vou causar agora uma tristeza maior no ouvinte que mandou a pergunta. Esses 10 reais, na contabilidade do grupo, você não recebe. Vai receber 5 mil, olhe lá para ser muito feliz. Isso é correto? Isso não é correto. Não, mas está previsto no contrato. Não, mas cláusulas abusivas, elas podem ser consideradas como não escritas. Isso é uma previsão do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, ainda que você assine, ainda que você tenha conhecimento, se aquela cláusula é abusiva do seu direito, se ela gera um enriquecimento ilícito para aquela empresa, se ela gera uma onerosidade excessiva contra o consumidor, ela será considerada como nula de pleno direito, como cláusula não escrita. Então, se o consumidor entende que está sendo afrontado, se ele não tinha essa informação, de forma clara na fase pré-contratual, ou seja, no momento da contratação, todas as condições do contrato têm que ser expostas ao consumidor de forma verdadeira e não de forma enganosa. Esse tipo de conversinha que o vendedor do consórcio diz, não, você começa pagando hoje R$100, vai aumentar muito pouco, de repente está pagando 150, de um pulo está pagando 200. Você, quando recebe o seu bem, ou então quando você quita o contrato, ainda aparecem mais cobranças, todo tipo de taxa que você nem sabia que existia. Então isso aí, ainda que esteja escondido dentro do contrato, não tem validade, porque o consumidor não tem conhecimento. Então tudo aquilo que retira seu direito, tudo aquilo que você não foi dado o direito de saber previamente, porque se você sabe tudo o que vai acontecer, se o ouvinte que mandou a pergunta detinha essa informação na fase pré-contratual, se ele assinou sabendo que se por qualquer motivo do mundo, da vida, qualquer incidente, qualquer intempérie, ele não pudesse continuar pagando, ele só receberia ao final, depois da liquidação do grupo, ele não tem hoje do que reclamar. Por isso que o direito à informação ele é tão forte no direito do consumidor, ele não pode ser quebrado jamais. Então, existe a previsão, o grupo não está agindo contra a legislação, exigindo dele o direito de receber só no final. No entanto, se ele vai receber esse dinheiro sem nenhuma correção, porque as taxas que eles cobram, Marcos, as taxas de administração, as multas pela saída daquele consumidor, daquele grupo de formação de consórcio, daquele contrato de formação de grupo de consórcio, são muito altas. Mas se houvesse uma correção mínima, que seria, por exemplo, a correção da poupança, passando ali 5 anos, cobriria essas taxas. Mas na cabeça dele não há. Então, eu vou deixar aqui a orientação que eu dou sempre, é brigar pelo seu direito. Se o senhor que me deu a pergunta está inconformado, acha que está sendo burlado em seu direito, que está sendo, vou usar o linguajar do povo, roubado pelo banco, porque a operadora é um banco, procure o PROCON, o contato pelo WhatsApp é 992232261, 992232261. Não recebemos áudios, não recebemos ligações, mas basta o senhor enviar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu responderei com essa mensagem que já está programada, iniciaremos ali a conversa e será aberto esse procedimento. Marcos, um minutinho bem rápido, só para dizer que quem entrou em contato ontem com o PROCON, a partir ali de mais ou menos 1 hora, até hoje não foram respondidos porque tivemos uma pane no sistema. Então, como eu não tinha como abrir o processo, então nem visualizei as mensagens de WhatsApp. Mas chegando agora na central, estando tudo normal com o nosso sistema, se Deus permitir, se Deus quiser, então todos que entraram em contato serão respondidos. Obrigado por sua participação. Eu é que agradeço pelo espaço, meu amigo. Um abraço, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira. De antemão, pedir aqui desculpa aos nossos ouvintes, muitas perguntas feitas hoje aqui, infelizmente nosso tempo estourou, né? E na próxima terça ele volta aqui, doutor Márcio, para participar aqui do nosso programa, que volta já após o nosso intervalo comercial.
Doutor Anderson Sérgio, médico ortopedista formado pela UFRN com especialização em ortopedia e cirurgia do joelho em São Paulo. Doutor Anderson Sérgio, médico ortopedista, atende diariamente no Instituto Penedo, na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, em Caicó. Agende sua consulta pelo telefone 84 996 47 77 21. Doutor Enio Lobo é médico otorrino, formado pela UFRN e com residência médica em São Paulo, com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, com consultório agora funcionando na Clínica CardioKid. Realiza cirurgias diversas da área otorrinolaringológica, como pólipos nasais e sinusite, plástica de orelha, reconstituição de perfuração tipânica, além de exames como nasofibrolaringoscopia, laringoscopia, audiometria tonal e vocal, imitanciometria, bera e polissonografia. Otorrino Enio Lobo, Clínica CardioKid, na Rua Augusto Monteiro,